O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 23, da Obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão, meios de combatê-la, parte 12. 254, continuação. 3. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que se trata de um sinal de indignidade, mas que pode haver obstáculos a certas comunicações. Ele deve empenhar-se em vencer os obstáculos, que estão nele mesmo. Sem isso, suas preces e suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao médico: dá-me a saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o necessário. 4. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deves procurar merecer. Ver Perda e Suspensão da Mediunidade, número 220. 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos, orientando-os moralmente? Sim, mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer, porque é frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosa e religiosamente. Por meio de bons conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. 5a. Como pode um homem ter mais influência, nesse caso, do que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos, pois destes se afastam o mais possível. Nessa aproximação aos humanos, quando encontram quem os tenta moralizar, a princípio não lhes dão ouvidos e até riem-se dele, mas depois, se este soube prendê-los, acabam por sentir-se tocados. Os espíritos elevados só podem falar-lhes em nome de Deus, e isso os apavora. O homem não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem é mais acessível à natureza inferior, e vendo a influência que podem exercer os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade existente entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão de sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes forem moralmente inferiores. Ver número 279. 6. A subjugação corpórea e seu desenvolvimento poderia levar à loucura? Sim, há uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão o maior número de doentes do que o fazem com as duchas. Ver número 221. 7. O que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas, pois não podem suprimir os espíritos, nem impedir que exerçam a sua influência oculta. Essa atitude se assemelha às das crianças que fecham os olhos e pensam que a gente não as vê. Seria loucura, só porque os imprudentes podem cometer abusos, querer suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. O meio de prevenir os inconvenientes é, pelo contrário, fazer que a conheçam a fundo.